2 de fevereiro de 2021 e este é o episódio 131 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e, como sempre, tenho o Tiago Carronte comigo. Olá, Tiago. Olá, Diogo, então, como estás? Eu estou bem, pai, e tu? Eu estou ótimo, pá, estou sempre bem. Quando não estou, finjo. É. Ninguém tem nada a ver com isso. Ok. Conta-nos lá o que é que andaste a fazer. Ao fim destes anos semana. todos ainda te consigo surpreender, hein? Espetacular. O que é que eu andei a fazer? Sim. Olha, andei a fazer, antes de mais, há aqui alguns esclarecimentos para fazer também. Tive a zelar pelos nossos negócios, ou seja, pelo nosso largo empreendimento. Uhum. Tive de volta da nossa conta do Patreon. Nós damos-lhe muito pouca atenção e eu também não fui lá dar atenção aos nossos patronos, honestamente. Fui lá fazer uma coisa que me andava a irritar há muito tempo, que era, nós negociamos tudo em euros, mas a nossa conta Patreon cobrava em dólares, não sei muito bem porquê. Nem sei se vamos ganhar mais ou menos dinheiro com aquilo. Acho que aquilo com as taxas e não sei o que vai ficar vai sobrar menos. Mas pelo menos menos para nós, sim. Mas pelo menos o negócio que fazemos agora em euros faz um bocadinho mais. Somos mais patriotas um bocadinho. Mas pronto, fui lá com dois objetivos, ou seja, um dos objetivos era passar os níveis de patronagem para euros e foi relativamente simples. Portanto, basicamente mudas a moeda e ele ajusta-te logo. Não sei se é justo, se é injusto, mas tudo o que era $1 passou a €1, tudo o que era $2 passou a €2. E, portanto, tu podes ajustar, mas aquilo faz direto, automaticamente. Aquilo que eu ainda não consegui fazer, porque acho que é uma funcionalidade que não está nas contas todas, segundo eu estive a ler, e que a documentação não é muito clara, mas dá-me a ideia que eles estão a fazer o rollout disso pelas contas, que é uma coisa que eu tenho ouvido noutros podcasts que sigo, que é o pagamento anual, ou seja, tu poderes fazer o pagamento da tua patronagem de forma anual e com isso até ter algum desconto, e podes ter ou não, é opcional, mas o comodismo de pagares logo o ano todo, eu acho que é interessante, e eu ponho no lugar de patrono, não no lugar de quem recebe as fortunas que nós recebemos, mas do lado do patrono é muito cómodo tu chegares lá, fazes um pagamento único, fazes um Visa virtual ou coisa assim e pagas o ano inteiro, ficas descansado. É porreiro, acho que é confortável. E então, mas essa eu não consegui, ou porque sou azelha, também pode ser isso, porque volto ao início da conversa, nós não damos assim tanta atenção ao Patreon quanto isso, e acho que é recíproco. E houve uma altura que publicámos, não, é preciso fazer justiça, que tu ias lá replicar o nosso post no Patreon, mas isso também já não é feito há, não sei muito bem há quanto tempo, mas teve a intermitência, fases em que era feita e fases em que não era feita. Pronto, exatamente. Mas nós nunca fomos assim uns grandes respeitadores ou fiéis utilizadores ou utilizadores dedicados do Patreon, mas pronto, seja porque sou azelha ou seja porque de facto é uma opção que não está ainda nas contas todas, o pagamento anual não está ativado ainda, portanto aí de volta e meia lá a voltar, mas por enquanto o facto de passar aquilo para euros fiquei descansado, acho que faz sentido para nós, mesmo que o retorno seja inferior, logo vamos ver se vamos trocar de Ferrari para o mês que vem ou não. Mas pronto, mas está feito. Temos aqui o nosso patrono, lá está, que é uma vantagem para quem nos ouve isto na rádio. Não é uma chatice, mas pronto, não tem esta interação. O nosso patrono, que por ser patrono, está aqui a mandar bitites enquanto nós gravamos isto, e o bitite que ele está a dizer e diz-lhe respeito a ele, que ele diz que para ele não lhe interessa muito se é mensal ou se é anual, porque como ele faz aquilo debita automaticamente no cartão de crédito, também não é assim a coisa mais... Não é mão de obra muito pesada, portanto ele não se importa que seja anual ou que seja mensal, para ele é indiferente. A vantagem é que às vezes os cartões de crédito expiram e coisas desse tipo e depois as transações não se completam. Eu tenho uma questão, eu estava agora antes do show a olhar para o meu e-mail e tenho precisamente um cartão de crédito daqueles temporários do MBNet que expirou e há uma compra minha que falhou precisamente por causa disso. Exatamente. Eu posso dizer que
não dos cobraram nossos logo. patronos, E um dos nossos patronos, que por acaso faz este podcast contigo e que não és tu, já passou por isso. Ou seja, o cartão que ele tinha associado à conta Patreon expirou e depois eu ali 2 ou 3 meses, depois recebes o e-mail a dizer aquilo falhou, mas depois não vais logo lá a correr. Mas depois, ou seja, ali, para evitar este tipo de coisas, pode ser mais fixe ter o pagamento anual. Ou então pelo menos para haver escolha. Eu sei que tu és um gajo que gostas de oferecer escolhas e opções às pessoas. É verdade. Bastante mais do que eu. Pelo menos sei que estamos de acordo neste ponto. Exato. Olha, Mais. eu esta semana Mas eu tive- deixa-me interromper-te. Espera aí antes que eu me esqueça, porque eu se calhar vou-me esquecer. Eu tenho que esquecer as pessoas que eu hoje estou mesmo a fingir, porque eu estou muito cansado. Portanto, estou aqui a puxar das minhas entranhas para estar aqui com a energia durante 57 minutos e alguns segundos. a Porque eu fazer logo, das tripas de coração. isto é assim, deixar o suor no campo de combate. Não, mas acabamos de gravar isto e eu vou desligar e vou-me deitar. 3 segundos depois de pararmos de gravar o episódio, eu vou-me logo embora. Mas pronto, mas isto para dizer que por enquanto ainda cá estou e estou a fingir muito bem, mas é preciso agradecer aqui também. E a conversa continua a ser patronos. Agradecer aqui à dica mais uma vez do Tiago Carreira. Não é por ele estar aqui que nós estamos a beijar-lhe os pés, mas de facto foi um contributo importante. Nós fizemos, não foi esta semana, foi na semana anterior, um episódio especial para patronos. Estávamos na dúvida de qual é que seria o formato para termos a menor mão de obra possível e a mão de obra depois reflete também na publicação do episódio. E de facto, com a dica do Tiago, não é segredo para ninguém, portanto aquilo que nós fizemos basicamente foi pegar no áudio do streaming do YouTube. Aliás, pegámos mais uma vez é preciso ser honesto e dar os louros a quem os merece. Foste tu que pegaste no áudio e vais falar sobre isso mais à frente também, que eu já estive a espreitar as notas. Mas foi só pegar no áudio, corta-se o princípio, corta-se o fim, um pouco mais e foi publicar, portanto isso fez com que o episódio não teve as mãos mágicas do Alex e nós não queremos de todo abdicar disso. Portanto, os nossos episódios regulares vão certamente contar com isso, até porque o Alex torna-nos pessoas muito mais sexys. Mas estes episódios extra, pelo menos nesta fase e pela sua espontaneidade, vão continuar a ser feitos provavelmente com este modelo ou com um modelo muito semelhante. Portanto, obrigado Carreira pela dica, e é sempre bom nós termos colegas podcasters que nos seguem e que nos dão também dicas, apesar de ele fazer podcast há menos tempo do que nós. É sempre interessante ouvir as dicas e as formas como eles resolvem os problemas deles e às vezes ajudam-nos a resolver os nossos. Portanto, mais uma vez, muito obrigado, Tiago. Exato, obrigado. Sobre o que eu andei a ver esta semana, estive a ouvir um episódio do Late Night Linux Extra, que é um show do Joe Resington, e estive a ouvir o episódio 14, que é com o Alan Pope, sobre um dos meus temas preferidos, sobre snaps. Pensei que era churrascos e cerveja. Também é, mas isso é mais no Linux Unplugged, aí que eles discutem mais vezes cerveja e churrasco. Neste aqui o tema foi mesmo snaps, e basicamente é um episódio em que o Alan, representando oficialmente a Canonical como developer advocate, teve a responder a algumas perguntas bem durinhas do Joe. E a respondê-las bem ao seu jeito também. Sim, também isso. Com ferroada, que ele tem picante. Ele tem picante. Sim. Eu gosto de ouvir falar. Sim, eu também gosto. Pá, quem tem interesse sobre o tema, quer goste, quer não goste de snaps, acho que vale a pena ouvir. Porque quer gostemos, quer não, ficamos a compreender melhor os motivos pelos quais foram feitas certas coisas e são tomadas certas decisões, e acho que todos ganhamos com compreender melhor, quer gostemos, quer não. E tu, mais alguma coisa esta semana? Eu estou despachado. Eu nesta altura estou despachado. Estou despachado. Olha, esta semana foi uma semana muito suave para mim, muito chill out. Okay, para cá ainda tenho mais uma para contar, mas vou deixar falar mais um bocadinho, que hoje até estou a beber chá, hoje nem estou a beber vinho, hoje estou a beber chazinho. Isto hoje é tudo muito no relaxo, meu caro. Eu não sei, eu não consigo ver o que é que está dentro
dessa caneca, portanto eu não consigo confirmar se é vinho, senão. Terás que acreditar em mim. Olha, eu estive a fazer outra coisa. Eu vi no Twitter uma conversa sobre o Brave. Aliás, envolveu acho que um dos nossos ouvintes, o Bruno. E isto lembrei-me que eu tenho o Brave instalado, mas que raramente o abro. Não sei se usas o Brave. Já instalei, se calhar fiz como tu, instalei, teve lá não sei quanto tempo instalado e depois eu olho e disse assim, não abre isto, para que é que eu quero isto? E acabei por desinstalar. Eu gosto de ter sempre browsers, tenho sempre vários browsers instalados, mesmo que nunca os use, porque pontualmente vou confirmar uma coisa ou outra num browser diferente. Normalmente o meu primeiro browser para isso é o Chromium, mas é comum que a seguir vá experimentar com outros. Eu uso Firefox como primário, costumava ter o Chromium como segundo browser. Quando fiz a subida para 20.04, fiz do zero, portanto não fiz upgrade nesta instalação. Aliás, a instalação que estou a usar agora. E na altura optei por não instalar nada que não me fizesse diretamente falta. E como ainda não me fez declaradamente falta um segundo browser, continuo com o Firefox, com os meus containers, com os meus separadores privados volta e meia, mas ainda não precisei de um segundo browser. Durante algum tempo tinha, ou seja, levei para o desktop uma coisa que uso no telemóvel, ou pelo menos o mais aproximado, que é, eu uso no telemóvel um browser que se chama Focus, se não me engano, que é um Firefox descartável, ou seja... se tu tens, faz lembrar o Ubuntu Phone, ou seja, se tu abres imagina, tu abriste uma página com qualquer coisa, se esperares 2 ou 3 minutos e abris outra aplicação, quando lá voltares ela já se esfumou, portanto aquilo fica em life cycle e morre, portanto não guarda cookies, não guarda são tudo janelas anónimas. Esse browser é mesmo feito para móvel, portanto é normal. Exatamente. Esse comportamento. E eu depois fiz a transposição disso para desktop com uma coisa que se chama Ephemeral, que até é um snap que acho que é o Alan Pope que o gera. Agora, o Ephemeral são mais as vezes que não funciona corretamente do que as que funciona corretamente, e eu acho que neste momento nem sequer tenho. Portanto, eu acho que neste momento lido bem com o Firefox. Se confiares em mim, mais ou menos vais ter que acreditar em mim, não é de todo para contribuir para teu falhanço na tua previsão. É mesmo porque eu já uso o Firefox há muitos anos, gosto muito de usar o Firefox. Também é o meu browser primário. E fico bem com ele. Portanto, não tem a ver com... A minha previsão não tem a ver com o meu gosto, nem com a minha preferência, mas com é algo que eu acredito que vai acontecer contra a minha vontade. Mas pronto, mas não. Já tive Brave, já tive Chromium, cheguei a ter Chrome também algumas vezes, muito mais pontual, mas neste momento tenho Firefox e chega-me. Deixa-me ver se tenho aqui o Ephemeral instalado. Eu acho que não tenho. Não, está cá instalado, sim senhor. Estou-te a mentir, tenho o Ephemeral instalado. Como é que se escreve? Ephemeral. É PH, sim. Snap install Ephemeral, só que ele umas vezes não levanta, umas vezes não sei. Também não digo que é muito caso, como não é uma coisa que me faça. Sim. Mas ele está aqui com o spinning e nunca mais se encontra. Ok, de qualquer forma, eu também o browser, o Brave, também instalei como Snap. Eu gosto de manter browsers em snaps, porque se há uma aplicação que pode ser uma porta de entrada para ataques vindos de fora, a principal será o browser, na minha opinião. E então manter num container ou confinada pelo menos é uma boa forma de garantir que se mantém alguma segurança, algum isolamento entre o browser e o sistema operativo. Mas tu quando instalas um browser é sempre clássico ou não? Não. O Chromium não é, nem o Brave. Como é que ele guarda os downloads? Tem o plug para a Home, há uma interface dos snaps que dá acesso à Home. Aliás, falei disso no episódio passado a propósito do... Tens um para a Home, tens um para as chaves SSH e tens... Pronto, agora, estou a pensar se tu não ficas limitado por teres o plug só para a Home. Eles também têm para escrever em dispositivos removíveis, etc. Ok.
Ele tem uma série de permissões. Eles dedicaram bastante tempo a afinar, para o Chromium pelo menos, e a afinar bastante as permissões e essas coisas todas. Aliás, houve uma thread aberta durante muitos meses deste curso do Ubuntu, dedicada apenas a limar as arestas da transição do Chromium de Deb para Snap. Okay. E o Brave também tem muitos controles que tu podes ligar e desligar. Pelo menos tem-se muitos mesmo. Quem te entrega o Chrome, o Brave, desculpa, o Snap do Brave? Boa pergunta, não me lembro. Eu acho que era o Brave. Era a Brave mesmo, mas cá a ver. Snap Info Brave. Que eu tenho, sabes que eu é mesmo a Brave. Ok. Eu tenho alguma. Sou um bocado rigoroso nos snaps que instalo e na proveniência. Não me ponho a instalar qualquer coisa. Aliás, só não tenho certinhos em snaps do Poppy e do Wimpy. Pronto. De assim, resto tenho. Eu tenho demais developers que eu conheço, okay? Pessoas em que eu conheço, e, por exemplo, e que tu também conheces, por exemplo, o Oliver Tiloy, o Ozamon, que é developer da equipa de desktop da Canonical. Aliás, é ele que faz na Canonical o snap do Chromium. Aliás, também é ele que mantém os pacotes quase todos de browser que a Canonical suporta. Tenho vários pacotes dele, já tenho mencionado aí outros developers, mas é tudo developers que eu conheço pessoalmente. Não sou necessariamente amigo deles, mas que conheço. Sim, mas exatamente. Percebo-te. E tenho, de resto, snaps de providers que são os autores do software e dos Snapcrafters, que é a comunidade que se juntou à Canonical para ajudar a fazer snaps, e de resto é os snaps da própria Canonical e do Ubuntu. Voltando ao Brave. Sim, mas força, estava aqui num campeonato. Diz. Estava aqui a olhar para as notas e então eu estive a usar o Brave. O Brave é um browser baseado em Chromium, ok? Portanto, em termos de performance, ele é perfeitamente normal, uma boa performance até. Sentes só aquele atraso na abertura como os snaps do modo geral, ou nem isso? Não me lembro. Além disso, há snaps em que eu não noto atraso nenhum. Por exemplo, no Chromium não noto atraso nenhum. Okay. Aliás, o snap do Chromium é mais rápido do que alguns pacotes, como em algumas versões do Ubuntu, é mais rápido que alguns devs, e também é mais rápido que, por exemplo, que o RPM para Fedora. Portanto, depende um bocadinho das aplicações. O Brave não me lembro, porque eu abri uma vez há uma semana quase, e fechei um bocadinho antes da gravação deste episódio. Se calhar és como eu, ou seja, eu com o VS Codium tenho a mesma coisa, que é, eu abro aquilo em Snap, mas como eu abro aquilo de manhã e só fecho à noite, mesmo que ele seja lento a abrir, nem noto, porque aquilo depois está sempre o dia todo aberto e enquanto ele está a trabalhar está bem. Voltando ao Brave, essa parte performance impec, nada a apontar. Depois, o que é que eu encontrei? Encontrei foi configurações por omissão que não são ao meu gosto. Okay? Algumas dessas configurações são idênticas a configurações que também existem em Firefox, portanto não é necessariamente eu a dizer que ele é pior que ou melhor que, apenas que são coisas que há, que também há coisas no Firefox que eu não gosto, e há coisas no Firefox que eu gosto, e é o meu browser preferido. E é a mesma coisa que está a acontecer aqui no Brave. Algumas coisas que eu não gosto é que, por omissão, ele, por exemplo, abre sempre as mesmas tabs que tu tinhas aberto anteriormente. Okay? Isso eu acho normal quando acontece quando um browser crasha e tu vais abrir a seguir. Isso acho que é normal que ele tente abrir o que tu tinhas aberto, até porque podes ter coisas de trabalho em curso que têm que ser terminadas no browser, portanto faz todo o sentido que abra. Mas o Brave abre sempre, mesmo quando tu encerras corretamente o browser, ele abre sempre as tabs que eu tinha aberto anteriormente, porque eu abri desta vez e abri tabs de coisas que eu tinha visto há meses ou se calhar mais.
E eu não gosto disso. É uma configuração que pode ser alterada e alterei. Outra coisa que eu não gostei foi algumas configurações de privacidade. Antes de ir à privacidade, tema. Ele não usa o tema do sistema operativo. E é uma configuração do próprio software. Porque eu tive a alterar essa configuração e ele passou a utilizar o tema do sistema operativo. E isso quer para a barra, para as decorações da janela, quer para a própria aplicação. Acho isso um bocadinho estranho. Acho que o comportamento que as pessoas esperam, e aliás criticam os snaps precisamente por isso, e com razão, que é que as aplicações tenham o tema do sistema operativo, e o Brave, por opção do próprio Brave, não tem. Mais uma vez, é uma configuração e pode ser alterado. Depois então, configurações para privacidade. Tudo o que é configurações de privacidade, ele tem tudo em modo ou moderado ou padrão, dependendo da configuração. Ele tem uma nomenclatura diferente. Ele não usa sempre as configurações mais agressivas na proteção. Portanto, tudo o que pode proteger mais ao máximo, ele por omissão não é isso que ele faz. Isso também é o que acontece no Firefox, mas eu preferia que, para mim, que fosse tudo com proteção ao máximo. Agora, eu compreendo é que não pode não ser, que a minha preferência não faz sentido para o resto do mundo. Sim, é possível, porque utilizar exatamente, subir aquelas configurações todas ao máximo, acontece que faz com que há coisas em sites que deixam de funcionar. E aí eu compreendo que há coisas que as pessoas esperam com alguma razoabilidade que funcionem, e que se tiver essas proteções todas ativadas por omissão, elas não vão funcionar. Não sei como é que tu gostas das tuas configurações, se utilizas assim ao ponto de deixar de funcionar coisas em sites e coisas desse tipo. Eu tenho algumas coisas que deixaram de funcionar, acho eu. Não sei se não teve a ver com uma importação de perfil ou com um plugin que eu usei que prometia fazer coisas muito giras e que me dava muito jeito, mas que ele depois na prática revelou-se pior do que as promessas e eu acabei por remover. Mas basicamente era um plugin que te fazia a remoção de histórico de forma seletiva por domínio, por exemplo. Ou seja, eu quero que deste domínio, e não comece já com coisas, não tem nada a ver com pornografia, eu quero que alguns domínios não me apareçam no histórico. São endereços locais, ou porque são coisas que, experiências, ou... E como o Firefox, eu tendo a desativar isso, ou pelo menos a sobrepor aquela starting page que tem os sites mais visitados, ou os teus favoritos, ou eu tento sobrepor isso com informação, mas há sempre uma altura em que aquela estrelinha desaparece e aparece de qualquer coisa que não tem nada a ver. E eu, como nessas coisas, gosto de ser um tipo arrumado, e acho que ainda por cima há histórico e há cache que não serve para rigorosamente nada. Eu fiz umas experiências com um plugin que basicamente o que tu dizias era: deste domínio não quero apagar tudo, ou então deste domínio, acho que o use case até era mais: deste domínio eu quero ficar com as coisas só uma semana. Há sessões que eu quero conservar o mais que conseguir, não apetece estar com autenticações complexas e portanto aquilo está feito. Há outras que se calhar dá-me até jeito que as sessões vão renovando e que a cache vá desaparecendo, até pode ser porreiro. Aquilo não cumpriu bem com o que prometia, e eu deixo sempre o benefício da dúvida para a falha humana, não é? Eu não tenho problemas nenhuns em admitir que sou um ser humano. O certo é que não consegui os objetivos que queria e acabei por remover. Em alguns sites específicos há coisas que estão claramente partidas e que eu não sei se não tem que ver com essa limpeza e com algum residual que eu, porque vou perder muitas outras coisas, não fui. Portanto, aquilo que eu faria em condições normais seria mandar abaixo o perfil, faz outro, põe lá as coisas todas, está despachado. Como preciso um bocadinho de paciência para isso, e não é paciência para fazer só, é paciência depois nos dias seguintes para afinar algumas coisas. E quando eu digo afinar algumas coisas, tem muito a ver com isso, com a relação entre alguns sites que eu uso para trabalho e as próprias autenticações e autenticações cruzadas e
Também se usas Atlassian, sabes o que é que isto funciona, o que é a Atlassian e o Bitbucket são a mesma coisa, mas não são, mas depois é preciso iniciar aqui, faz a cambalhota, 3 rolamentos para trás. E então prefiro como está, e sei o que é que não funciona, sei como é que resolvo e prefiro assim, mas é mais ou menos isso, porque eu de resto mexo pouco nas configurações, muito pouco. Eu a mim basicamente tenho um Firefox Vanilla com o meu plugin do KeePass XC, com o meu plugin dos containers e o meu Block Origin, se não me engano, que é o que eu uso para bloquear cenas. O Block Origin, exatamente. Estes 3 plugins, tenho mais um para mudar perfis da AWS, que me dá jeito. Portanto, não mexo muito mais do que isto. Depois, como tenho o KeePass XC, digo a ele para não guardar passwords, já dizia antes, também volto a dizer para não guardar passwords, e pouco mais. Portanto, tudo o resto é carregar pela boca. Ok. O Brave também tem suporte para extensões, eu não experimentei nenhuma ainda. Mas vi que ele tem algumas funcionalidades adicionais que eu não conheço em outros browsers. Por exemplo, o suporte para wallets de criptomoedas. O Brave tem um sistema de remuneração de websites baseado numa criptomoeda própria, e se calhar foi por isso que eles introduziram essa funcionalidade, mas ele suporta mais criptomoedas, até Ethereum e outras. Eu sou gajo do Monero, pá. Ou é Monero ou não interessa. Não sei se tinha Monero, não me lembro. Tem suporte para protocolos de web distribuída, como o IPFS, que também já está a entrar noutros browsers, mas creio que o Brave se não foi o primeiro, foi dos primeiros a ter. Tem suporte para Tor integrado, ou seja, como se fosse um Tor browser, só que em vez de ter o Firefox tinha Tor. E curiosamente esta semana descobriu-se que há um leak de DNS relacionado com a utilização de Tor. Eles estão a fazer queries para os servidores de DNS de fora do Tor e não de dentro do Tor, que quebra um bocado a lógica de usar o Tor, mas é um bug e certamente eles irão corrigir com grande brevidade. E depois também gostei muito brevidade. Boa. Não disse, mas agora fizeste-me vontade de ter dito. E gostei muito de outra coisa, que é eles têm controles de permissões super granulares para cada website, permissões e funcionalidades. E isso também nunca vi em nenhum browser de uma forma tão granular e tão fácil de aceder, pelo menos. E outra cena by the fixe é suporte integrado para Wayback Machine. Sei que isto existe em outros browsers como extensão. No caso do Brave está integrado, ou seja, se algum site tiver uma página que não existe, que está a retorno 404, ele automaticamente vai ao Wayback Machine buscar uma versão dessa página recente, o que é fixe. E além de revisitar o Brave esta semana, ainda estive a revisitar um velho amigo nosso, o Mumble. Nós temos em algum tempo a planear uma nova configuração de Mumble para utilizarmos para o podcast, e algo que estava por fazer, por completar há algum tempo, completar e testar. E o facto de agora se andar a falar muito de uma coisa nova que é o Clubhouse, não sei se já ouviste falar. Já, diz que é uma espécie de Facebook, mas só com som. Eu não categorizava como uma espécie de Facebook, categorizava mesmo. Dizem como, que é uma rede social, e tudo o que é uma rede social para mim é uma espécie de Facebook. A dinâmica é super diferente do Facebook, super diferente mesmo. Mas tu já tens conta no Clubhouse? Não, porque o Clubhouse é só para quem tem iOS. Se não tens iOS, não podes ter Clubhouse. Já estou a dizer isto. Eu já nem vou dormir tão descansado esta noite. Mas comprar um iPhone. O Clubhouse tem. Dá para instalar no iPod também. Se calhar que vou comprar só um iPod. Não, só em iOS, nos mais recentes, e nos Macs com ARM. Basicamente aquilo é como se fosse um Mumble. Uns AirPods não dá? Aqueles auriculares que têm uma coisinha, parece um girino. Não. Que eles não sabem enfiar tudo lá para dentro da orelha, não chatice. O Clubhouse é basicamente um Mumble, mas com um motor de recomendação de grupos. Basicamente é isso. E então, estávamos aqui, nós já há uns tempos para experimentar umas coisas com o Mumble, e eu estive a revisitar um Mumble e a fazer o setup de algumas configurações
Bem, basicamente, talvez se faça um ensaio ou outro ainda antes de usarmos mesmo isso num episódio, mas a ideia é permitir que patronos, aliás, todos, possam ouvir em direto a gravação do episódio no Mumble, e os patronos tenham até a possibilidade de participar com voz, assim como eles participam já via chat do YouTube, possam participar, mas também com voz, o que cria uma interação diferente, mais o mais Alex dinâmica. vai adorar isso. Misturar. Sim, tu és doido. Não, isso com o Mumble, e havendo um controle de qualidade antes do episódio, antes de eles serem admitidos a poder participar com áudio, acho que isso é bastante provável, é fácil de fazer. Até há outros podcasts que fazem isso, portanto não. Eu lembro-me de quando entrei no Ask Noah. Só que o Ask Noah tem uma assistente de produção, ou seja, esse controle de qualidade é feito por alguém que não está preocupado no que vai dizer, está só preocupado com como é que tu estás, fala lá um bocadinho, ok, estás pronto para entrar, vamos entrar. Sim. E tu entras, portanto temos que arranjar uma assistente de produção. Sim. Sim, aliás, o setup como nós temos agora já prevê que membros da nossa comunidade possam contribuir para o podcast de várias formas, inclusive como produtores, ajudando nesses aspectos a gerir o comportamento adequado das pessoas e a orientar, por exemplo, um convidado de ligação cair, orientá-lo outra vez para dentro da sala, sem que o show seja interrompido, e também a fazer estes tipos de controles de qualidade. É claro que ao princípio não vai haver ainda outro produtor, prevê-se que sim, e o que acontecerá é que quem está antes da gravação e é tempo suficiente da gente fazer esse controle pode participar. Quem não está, chegasse antes. Exatamente. Pessoas que estejam desempregadas e que queiram deixar de estar desempregadas, mas continuar a não receber rigorosamente nada. Exatamente. É só enviar a vossa candidatura. O Constantino recebe esses e-mails todos, lê e responde. E responde com palavras bonitas sempre. Portanto, é uma questão de vocês se candidatarem. Posso dizer já que é um lugar de sonho. Com as melhores palavras, eu só uso as melhores palavras. As melhores e as maiores palavras, que o homem tem. Sim. Um dicionário, ele é rico, tem um dicionário em casa, ali à grande. Por acaso até tenho. Olha isto. Não sei, eu não olho para trás, não está aqui, mas eu também tenho um dia, pensas o quê? Eu não sou daqueles gajos que vai à primeira online, eu tenho um dicionário, faço assim. E depois também tenho o dicionário aberto, acho que .net, que é feito pelo Alberto Simões, uma pessoa que contribui bastante para a comunidade de software livre. Exatamente. Bem, adiante, a experiência. Diz? Só falta saber qual dos dois é que caiu, porque a ligação se suspendeu aqui durante uns segundos e o YouTube queixou-se. Pois, eu deixei de ver. Exatamente. Brevemente. Tu estás às falhas desde o princípio do episódio, Diogo. Estás com o bonequinho vermelho desde o princípio do episódio. Eu estou-te a ver entre o amarelo e o vermelho também desde o início do episódio. Pronto, portanto... então olha, estamos os dois, ninguém se pode rir um do outro. Exatamente. Mas pronto. Mas continua. Vezes... Não te desconcentres, não te desfoques. Estava só do Mumble. Bora lá. Então eu criei uma estrutura de diretório em que há vários níveis diferentes e há também há uma hierarquia, sim, e há também grupos diferentes e há ACLs diferentes para cada grupo em cada nível da diretoria. Em alguns casos há hereditariedade desses ACLs, em muitos casos não há. É chato. Não faço ideia. Ok. Veio-me aqui, não pus na bolinha e agora estava com aqui. Uma ervinha. Exatamente. Ok. Está Laranja dos confirmado que é Açores, Porto Formoso. Continua. Ótimo. E com a combinação destas coisas todas da hierarquia dos grupos, dos canais, aliás, em Mumble chamam-se canais, com os grupos também e com a hereditariedade da ACLs, criou-se uma estrutura interessante que permite que uns ouçam sem poder fazer barulho, outros ouçam e com algumas limitações poder participar com voz ou não.
E nos próximos dias conto com o pessoal que queira experimentar isto para afinarmos algum detalhe que tenha escapado. Eu já estive a fazer bastantes testes ontem. Já combinei com um dos nossos ouvintes fazer testes, ainda mais testes, mas apareçam por aí, digam qualquer coisa e podemos combinar aí sessões para testar e para experimentarmos e para eu explicar-vos até como é que a coisa está feita. Fixe, parece-me bem. Olha, deixa-me só rematar aqui, nós estamos com quanto tempo? Pois isto já com está 37 minutos. Eu não te queria, eu sabia que tinhas isto tudo para dizer e é mil vezes mais interessante do que o que eu vou dizer a seguir, mas houve outra coisa que me roubou algum tempo esta semana, que foi começar a preparar as minhas Nextclouds para a nova versão que há de sair. Quer dizer, foi anunciada hoje, mas ainda não está, pelo menos nos canais de upgrade ainda não está disponível, mas que é o Nextcloud 21. E eu fiquei atento porque eu tenho algumas Nextclouds que estão em produção já há muitos anos, talvez 3, 4 anos, e então que estão ainda em Ubuntu 16, o sistema operativo. Estarão. Qual é o problema? O problema é que elas estão a usar o MariaDB 10.0, se não me engano, e eu recebi um aviso. O Nextcloud faz uma coisa fantástica, que é aquele overview de aquelas verificações, desde a integridade do código até configurações de MySQL ou de PHP, e ele avisou-me que a versão 21 do MariaDB, a versão 21 do Nextcloud não iria suportar MariaDB inferior a 10.2, se não estou em erro, o que me iria obrigar a fazer a mudança. E sempre que tu mudas bases de dados há sempre aquele friozinho na espinha quando mexes com dados. Uma coisa é tu tirares um pacote de PHP e voltar a pô-lo, nem que tenhas que o configurar novamente. Outra coisa é estares a mexer com bases de dados. Até porque eu percebi que não era um update de pacotes. Portanto, basicamente o processo é processo normal. Fazes backup das bases de dados, no caso da coisa dá para o torto, tens que remover o pacote de MariaDB que tens instalado, adicionas o repositório, existem várias formas, mas esta é uma delas, e adicionas o repositório da versão que queres instalar. E eu disse, se é para subir, vamos subir para a última versão estável, que é a 10.5. E depois tens que correr um aplicativo para fazer o update das bases de dados existentes. Portanto, as bases de dados ficam lá, mas tu tens que correr o MariaDB update ou upgrade ou coisa do género, e ele varre-te as bases de dados todas, sobe-te aquilo, fica tudo direitinho. Pode ser que o processo foi super tranquilo. Eu testei numa instância, falta testar em mais duas ou três. Testar não, falta aplicar em mais 2 ou 3, mas posso dizer que o processo foi bastante tranquilo, correu bastante bem. E ainda fiz uma coisa que andava a adiar, tenho algumas, mas não tinha em todas, mas neste momento já uniformizei, obrigado ao Ansible por isso, que é backups consistentes de base de dados, backups regulares de base de dados, de igual forma em todo lado, padronizado, portanto. E pronto, e foi isto. E já aí veio o Nextcloud 21, que eles dizem que é bastante mais rápido, eles prometem 10 vezes mais rápido que a versão 20. Eu não sei se eles vão buscar. Isso faz lembrar quando tu fizeste o update, não sei se sentiste ou não, mas quando se faz update do PHP 5 para o PHP 7, tu também tinhas uma mudança de desempenho brutal, mas que não tinha nada a ver com o software em si. Ou seja, tu tinhas um WordPress ou um Nextcloud ou o que fosse, mas como ele obrigava-te a teres uma versão de PHP que em vez de 5 era 7, o desempenho melhorava, mas a culpa não era do software, era do PHP. Eu aqui ainda não percebi. Não percebi porque eles não pedem PHP 8. Eu não sei se já tens alguma coisa a correr em PHP 8, Diogo. Eu não tenho. Não sei. Eu ainda não tenho nada. Portanto, não sei dizer. Sei que do 5 para o 7 a diferença de desempenho foi abismal. Mas eles de facto prometem grandes melhorias, e quando falas em 10 vezes mais rápido é uma grande melhoria em termos de desempenho. Sim, mas pronto, mas estou pronto. Estou tecnicamente pronto para subir as minhas Nextclouds para a versão 21. Venha ela!
Vou ter que fazer o mesmo. Tenho aí coisas já aí ainda bem antigas, e vou ter que fazer por isso. Adiante. Falámos há bocado das contribuições da nossa comunidade para a realização do episódio especial que nós fizemos aqui há 2 semanas. E esta semana surgiu no grupo mais uma vez uma conversa sobre como utilizar o YouTube Download, e era precisamente para fazer o mesmo tipo de coisas que nós queríamos fazer. Neste caso, nós que fizemos para extrair áudio, e neste caso era o Lopo que já foi um convidado neste episódio, neste show, que queria extrair o vídeo num formato específico. E calhou bem, porque nós, quando realizamos o episódio, tu tinhas um comando que a Maria aprendeu, não foi? Que permitia extrair, fazer o download do vídeo a partir usando o YouTube Download. Yep. E na mesma com o YouTube Download, converter o vídeo para áudio em formato MP3. O Tiago Carreira, sempre muito atento e com boas sugestões. Já não sei se foi só ele, se foi também ele e o André Bação e o André Oliveira, sugeriram utilizar de outra maneira, que é invocar o YouTube Downloads com a opção "-F" maiúsculo. E o que é que acontece quando faz isso? Que é "-F" maiúsculo e o URL à frente. Ele liga-se ao YouTube e vê, para este vídeo, quais são os formatos que o YouTube disponibiliza à partida. Portanto, o YouTube guarda vídeos em vários formatos e até apenas em áudio. E é possível, o YouTube Download detecta quais são, lista-os e com isso, com essa informação, nós podemos, utilizando o YouTube Download -F e depois colocando à frente o código correspondente ao formato que nós queremos. E o que ele faz a seguir é fazer o download já no formato que nós selecionamos. Isto é prático, muito prático, e é mais rápido do que fazer como eu tinha sugerido inicialmente. Contudo, o Tiago Carreira, muito perspicaz sempre, disse que há sempre um risco, que é o YouTube mudar a lista de formatos que tem disponível e deixar de ter o formato que a gente ou está à espera ou deseja. E utilizando aquele comando que tu sugeriste, ele extrai sempre o vídeo, e não interessa qual é o formato em que ele está, ele vai sempre converter para o formato que a gente lhe ordenou. E tirar na mais alta qualidade, que também dá jeito. Sim, para aquilo que tu queres fazer. Podes escolher qual é a qualidade. Aquilo resume-se a 2 coisas. Para já também tem que ver não só com o YouTube, mas também com a pessoa que fez o upload do vídeo. Portanto, isto vai de 2, ou seja, no nosso caso é sempre um streaming, portanto há de ser sempre aquele formato, mas se tu quiseres usar isso para extrair áudio de outros vídeos que entretanto te façam falta, vai depender se aquilo foi gravado fora e depois feito o upload, ou seja, em que formato é que aquilo foi enviado para o YouTube. Sim, também. Para os formatos também, disponíveis. Sim. A vantagem daquilo que eu tenho é, partindo do pressuposto que tu estás numa rede Wi-Fi ou não tens tráfego medido, portanto se estiveres num hotspot onde controlas tráfego é mais complicado, porque aquilo basicamente descarrega-te o vídeo todo. Há ali algum desperdício de largura de banda, é verdade, mas tens uma simplicidade na utilização. E uma vez que não é massivo, eu sei que na altura quando dava formação, eu dava grandes palestras aos meus formandos. Eu não me importava que eles ouvissem música quando estavam a meio de tarefas. Eu importava-me é que eles ouvissem música no YouTube, porque o desperdício de largura de banda para alguém que está no YouTube a descarregar, e estamos a falar de uma sala com 20 pessoas, uma rede partilhada por 20 pessoas, e aqueles desgraçados a ouvirem música com o vídeo para baixo, com a janela minimizada e a desperdiçar a largura de banda daquela maneira, e eu irritava um bocado. Às vezes irritava, muitas vezes eu explicava-lhes só o princípio básico da coisa e eles próprios sentiam-se mal sozinhos sem precisar da minha ajuda.
neste caso, como é para descarregares um vídeo pontualmente, ou seja, não me incomoda por ir além que se desperdice alguma largura de banda, até porque tu à partida não estás a incomodar 19 colegas teus que partilham a mesma rede que tu quando o fazes, portanto é mais tranquilo. Agora, é mais aquilo que o Carreira, eu vi a sugestão dele, e aquilo que o Carreira sugeriu era sem qualquer margem para dúvidas, a solução mais eficaz em termos de gestão eficiente. Exatamente. Agora é mais trabalhosa também. E a que garante, não garante tanta consistência no resultado final, mas é uma boa sugestão, sem dúvida. Olha, tivemos há bocado a conversar sobre uma coisa que é os contactos. Sim, nós dois. Nós dois. Vê lá o que é que vais dizer. Vê lá o que é que vais dizer, olha que eu já estou a ficar nervoso. Não, é uma coisa que podemos falar, que é a nossa comunidade é frequentemente contactada a pedir ajuda. Portanto, pessoas precisam de ajuda com qualquer coisa no mundo e contactam-nos, e faz todo sentido que nos contactem para isso. Contudo, há formas boas e formas más de obter essa ajuda, ou melhor, no sentido em que é de serem práticas ou não, e no sentido de serem eficazes ou não. Eficazes, exatamente. Ok, nós temos um endereço de e-mail e temos um formulário no site que as pessoas às vezes Estás a começar a conversa, eu vou ter usam. que te interromper. Estás a começar a conversa pelo meio, eu vou ter que começar a conversa do princípio. Então começa do princípio. Pronto, isto coloca-se com a Comunidade do Mundo de Portugal tem um site onde tem informação básica e que serve um bocado como uma porta, um hall de entrada, uma recepção para as pessoas que querem saber um pouco mais daquilo que se faz sobre o Ubuntu em Portugal e daquilo que faz a comunidade também. Na página de contactos existe um endereço de e-mail que é recebido por 5 pessoas, que são as pessoas as mais chatas da comunidade, as pessoas que às vezes têm que tomar algumas decisões e que têm que ter um papel um bocadinho mais de punho firme em algumas situações, e é para isso que esse endereço existe. Há pessoas que, por desconhecimento ou porque não leem a página de contactos, porque na página de contactos está exatamente claro para que é que serve aquele endereço de e-mail, mas as pessoas gostam de se sentir de alguma maneira, não sei se é acarinhadas, se é, não sei, mas pronto, saltam a parte onde é explicado quais são os melhores canais para obter ajuda e decidem enviar e-mails. É uma chatice porque das duas uma, ou os e-mails, e muitas vezes nem sequer são lidos em tempo útil, porque nenhum de nós faz disto profissão, portanto é um risco enviar um e-mail para ali sobre, eu estou com uma dúvida na minha placa gráfica e aquilo não ser respondido. E preciso urgentemente fazer este trabalho. Pronto. E por outro lado... Estás com azar. Exatamente. Por outro lado, sempre que enviam um e-mail para ali, vocês estão a chatear 5 pessoas e apenas 5. Eu digo apenas 5 porque nós temos um canal no Telegram, para quem usa Telegram, nem toda a gente tem que usar, onde nós temos 100 e muitas pessoas, acho que já vamos a caminho das 200 praticamente, nem todos são ativos, mas há lá muito mais gente do que os 5 desgraçados que recebem aqueles e-mails enviados ao endereço da comunidade. Para quem gosta de usar o e-mail, também existe uma mailing list que também é bastante mais frequentada do que, mais uma vez, os 5 desgraçados que recebem aquele e-mail. Portanto, isto basicamente muito facilmente e de uma forma muito lógica e matemática é muito mais eficaz qualquer pessoa enviar um e-mail para a mailing list, para o Telegram, e atenção que eu não fui buscar coisas rebuscadas, eu já nem sequer fui buscar o IRC, nem fui buscar coisas muito simples. O fórum, temos fórum no fórum também, Forums, exatamente. Nunca ninguém vai lá. Pronto, que foi feito, ou seja, na altura eu lembro-me daquilo que foi a tinta que correu, porque era suposto haver um fórum, era absolutamente imprescindível haver um fórum. O fórum teve para aí 3 publicações ou 4 logo quando abriu em português, e depois pronto. Não sei se tem. Eu não sei se não recebo notificações, se aquilo de facto não tem atividade. Confesso que não sou frequentador de fóruns. Eu de vez em quando lembro-me de haver, mas raramente é alguma coisa. Não perco nada, não é?
Não tenho perdido nada. Mas pronto, mas isto, a mensagem principal é, gente, se têm dúvidas, vão ao site, claro que sim, ubuntu-pt.org, mas leiam a página de contactos com alguma atenção, porque tem lá as formas mais eficazes de obter ajuda para os vossos problemas, ou de pessoas que se queiram mostrar disponíveis para colaborar. Também existe forma de vocês se mostrarem disponíveis para essa colaboração. E se falar em inglês, há sempre o site askubuntu.com, que é também sempre um sítio muito fixe para encontrar ajuda, e muitas vezes já lá estão as respostas às vossas dúvidas, porque em todo o mundo pessoas carregam lá as perguntas e alguém responde, e eu mais vezes encontro respostas antes de fazer qualquer pergunta. Aliás, acho que nunca fiz lá pergunta nenhuma, acho que só encontrei respostas, E aliás, é muito comum os motores de busca, se vocês puserem o Ubuntu na pergunta, apresentarem logo respostas nesse site. Não há muitos episódios, nós falámos sobre isso. Talvez há um mês, 4, 5, 6 episódios no máximo, nós tivemos a falar sobre como obter ajuda. Exatamente. E o Ask Ubuntu é de facto uma fonte bastante completa. De informação. Eu tenho algumas perguntas e tenho algumas perguntas até que tiveram bastante. Sei que recebi uma vez um badge porque uma das minhas perguntas ganhou não sei quantos. Acho que foi malta que tinha a mesma dúvida que eu, 500 ou não sei o que, uma coisa assim. Mas à parte disso, a minha pergunta é uma, não serve para. Quer dizer, tem lá várias, mas aquela que eu me estou a lembrar acho que era sobre o Thunderbird, se não me engano. Mas é de facto, é difícil não encontrar no Ask Ubuntu uma resposta para uma dúvida que a gente tenha. É muito difícil não estar lá a resposta. A não ser que seja algo muito concreto e muito novo, em que ainda não tenha havido essa oportunidade, mas normalmente sim, eu encontro lá as respostas 99% das vezes. E pronto, estamos já 3 minutos. Também temos 3 minutinhos, e podemos aproveitar para despedir-nos dos nossos ouvintes com algum cuidado. Portanto, estivemos a falar do nosso site. Se quiserem saber, o nosso site é podcast ubuntu. Aliás, este do podcast é podcastubuntu.org. Tens de despedir à pressa, não podes pedir com calma que tu engasgas-te. O da comunidade, que é o ubuntu-pt.org. Portanto, é nesse site que podem encontrar essas informações todas. Exatamente. Se quiserem, o grupo Telegram também é o grupo Telegram que nós usamos para as conversas relacionadas com o podcast, para que andar a separar quando podemos juntar e fazer tudo no mesmo lado, até porque os temas são iguais. E podem também contactar a comunidade via Twitter, via Facebook. Também temos um grupo de Facebook em que de vez em quando há algumas perguntas que são respondidas, e portanto podem também do Facebook. O Facebook pode estar morto, mas o nosso grupo do Facebook cresce semanalmente. Sim. E, aliás, este ano está a crescer muito, desde o fim do ano passado. Está a crescer muito. E entretanto, se quiserem apoiar-nos, podem apoiar-nos tornando-se patronos. Têm o benefício de nos poder ver a cara enquanto gravamos os episódios. Em breve tentaremos disponibilizar outros benefícios, já falámos disso neste episódio. E podem também, com isso, fazem obviamente uma contribuição financeira. Podem também fazer contribuições financeiras de outras formas, ou comprando bundles do Humble Bundle. Nós temos um link de afiliados, e se vocês seguirem esse link ao comprarem qualquer coisa no Humble Bundle, podem escolher fazer uma contribuição para o podcast e qual o valor da contribuição. Também temos um link de afiliados para a loja da NitroKey. Quero no próximo episódio falar de novos produtos da NitroKey que eles lançaram este mês já. E temos também, o que é que temos mais, Tiago? Humble Bundle, NitroKey. Temos Humble Bundle, NitroKey, basicamente é isso. Sim, se quiserem comprar computadores. Pera, não é preciso falar. É preciso falar. O promo code do Slimbook neste momento está suspenso. Eu por acaso não falei contigo, Diogo, a culpa foi minha. Houve um dos nossos ouvintes que me perguntou diretamente se os QDE15 estavam com promo code ou não, e eu fui ter com a Slimbook para fazer um update, e eles neste momento, com a história da pandemia
e outras limitações, estão a ter problemas nos fornecimentos de alguns componentes e os que chegam com valores diferentes daqueles do habitual. Portanto, eles neste momento não estão em condições de ter, não têm margem para... ou seja, aquilo que eu não fui ver se eles aumentaram os preços dos Slimbooks ou não, mas eu quero acreditar que eles, para acompanharem o preço dos Slimbooks, pararam com as promoções e com os descontos para poderem continuar a garantir o preço. Há um post no blog deles, sugiro que vão ler. Eles estão mesmo com dificuldades de fornecimento de alguns componentes. Exatamente. Portanto, neste momento, aliás, a nossa relação e a simpatia pelo Slimbook e da Slimbook com o nosso podcast também continua intocável, mas neste momento os promo codes nós não vale a pena estarmos a dizer que sim, porque neste momento eles não funcionam, portanto, e não vão ao engano. Ok, ótimo. Olha, se nos quiserem ouvir na Rádio Zero, podem ouvir-nos todas as quintas-feiras às 22h03. E resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo e pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até ao próximo episódio. Até à próxima.